Por favor. Melhor ainda. Então, primeiro estarei rezando pela alma de vocês. Vamos fazer uma reza coletiva antes de Vamos. E começar? vocês vão rezar pra eu não falar muita besteira Tá. nessa aula. Qualquer coisa a gente põe a culpa em você. Tá bom. Uhum. Bom que vai ter provas dessa vez. Bom, tá gravando? Ah, agora tá. Caraca, onde é que aparece isso? Não, é porque eu tô fazendo em outro aplicativo, então não vai aparecer não. Então, qualquer questão de ótica, primeira coisa é sempre escrever o campo incidente. Que vou escrever porque ele é importante, então, enfim. Campo incidente é esse carinha aqui, né, que chega na primeira interface, beleza? O que acontece? Quando você está num meio dielétrico, enfim, o que muda na onda? O N só, né? O N, O K, no consequentemente, o caso. K. É. Todo o K ou... Não, o. É, é. Na interface muda tudo, mas lá dentro, o que vai ficar modulado é o tamanho do K, né? É. É. Porque Beleza. o módulo do K depende só do meio, né? Isso. Sempre N ômega sobre C. Então, vamos dizer aqui que esse cara incidente tem uma certa amplitude. No final, quando a gente for calcular quanto... A gente não, vocês. Forem calcular quanto que passa, quanto que não passa, etc., vai ser tudo dividido por essa amplitude, de forma que isso não saia na resposta, tá? Certo. Então, até aqui é mais ou menos o que vocês já fizeram antes da P1. Então, é elevado aí, Caim, escalar R. Aí tem o elevado a menos I ômega T, mas isso é importante. E aí vamos analisar esse Caim aqui. Nenhuma novidade também. Vai ser um KX. X chapéu. Mais um K, Z. Z, né? Isso. Z chapéu. De forma que o módulo disso aqui tem que respeitar aquela relação de meios lineares e tal. Tudo bem? Certo. Beleza. Então eu vou chamar de K, desde já, de... Cadê? Perdi a relação. Eu tô olhando o problema errado, imbecil. Eu vou chamar de K esse módulo dentro do meio material. Então vai ser 2π sobre lambda vezes n, tá bom? Esse lambda aqui tem uma coisa que é um detalhezinho, que no vácuo ele é lambda, beleza? Então, no vácuo eu vou chamar de K0. Então, no meio é isso aqui. E no vácuo você vai ter 2π sobre lambda. Tá bom? Que eu posso chamar também de ômega C, porque no vácuo tem essa relação entre K e ômega de dispersão. Tá bom? Então, até agora a notação e tal. Beleza. Então, aí falta o Y chapéu. Até aqui tranquilo, né? Então, o que é o pulo do gato nessa questão? O E1 também não é o pulo do gato, porque o E1 é só uma onda refletida normal, tá bom? Então vai ser assim. Então, esse módulo de K in
como ele está dentro do meio material, é K. Tá bom? A mesma coisa para esse cara que eu vou fazer aqui embaixo. Essa decomposição aqui, como sempre, dá para fazer usando essa trigonometria aqui. Beleza? Então, se o K in está aqui, né? Está nessa direção. Você consegue decompor uma componente assim, outra componente assim, usando esse ângulo θ, que é esse, né? Tranquilo isso? Aham. Tá. Aí, o E1 também é bobo, você vai usar a lei da reflexão, não tem nenhum mistério. E aí, começa a entrar o... Tá. Aí começa a entrar o negócio que você tem que botar amplitudes aqui. Então, todo campo que eu fizer refletido aqui dentro, o transmitido, eu vou botar uma constante que eu vou chamar de EN. E1, E2, E3, E4. E depois a gente vai ter que resolver quem são essas constantes. Tá bom? Então, E1 é elevado a I, KR, escalar R, Y chapéu, lembrando que reflexão não muda a polarização. E aí, eu não estou botando a parte temporal aqui, mas é tudo elevado a I ômega t. O que acontece agora? O KR ele vai ter a mesma componente Z do meu K incidente, mas agora ele aponta... Desculpa, ao contrário. Ele vai ter a mesma componente X do K incidente, mas agora em vez de apontar para a direita, ele vai apontar para a esquerda. Beleza? Então eu tenho que trocar o sinal aqui. Então fica KX, onde esse KX é o mesmo KX de antes. X chapéu. Menos KZ. Z chapéu. Tá bom? Não vou escrever todos os outros campos, porque é mau trabalho. Então eu vou só dar highlights. Mas nos outros, tem que lembrar de alguns detalhes. O principal sendo que o módulo de K2 e o módulo de K3, que são esses caras que estão no meio 2, ou seja, no vácuo, né? Aqui você tem material e aí no meio você não tem nada. Então, o módulo desses vetores número de onda é o próprio K0, tá bom? Que é o módulo desse cara no vácuo. Ok? Que é 2π sobre o lambda que ele deu no enunciado. Outras coisas a se notar é que o E2 dá para interpretar ele no primeiro momento como se fosse a onda refratada, entre muitas aspas, tá? E o E3 como sendo também, entre aspas, a onda refletida por essa onda refratada. Só que aqui, né? Na segunda interface. Mas por que eu falo aspas? Porque aqui a gente está, vou falar melhor disso, a gente está num regime que o ângulo é maior do que o ângulo crítico. Beleza? Na verdade eu fiz esse desenho pessimamente mal. Ele chega muito rasante aqui, né? Então, não existe refração exatamente. É reflexão total já. Então, dizer que a onda é refratada é tecnicamente errado. Mas funciona como? Beleza? Então, bom, isso. Então, falei do módulo do K, falei da geometria do cara que chega e tal. Até que tudo bem. Aí, eu escrevi errado aqui, né? Sou idiota, desculpa. Agora que eu não toquei. Aqui é N. Aqui é vácuo. Desculpa, idiotice. Bom, aí, a partir daqui que o negócio complica. Por que essa questão é chatinha?
Porque a gente está num regime em que vamos lá, a gente determina facilmente, né, o K-in, o K1 e o módulo de todos os outros Ks. Agora o problema é, vamos ter que descobrir quem é a direção desses Ks que estão aqui dentro. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vê como que esse campo se propaga para fora do meio material? A gente vai ter que usar a lei de Snell. Porque a lei de Snell diz como que funciona, né, a interface, o ângulo de incidência e o ângulo que sai aqui. Beleza? Seno de θ2, de forma que aqui eu já peguei que o N2 é o vácuo, então é 1. Tranquilo? Então a gente tem essa equaçãozinha aqui. N, seno de θ, igual ao seno que ele sai. Tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho de reflexão total. Então, primeira coisa é falar do ângulo crítico. Vocês sabem o que é ângulo crítico? Alguém sabe me explicar? É o ângulo para o qual o raio refratado é rasante. Isso, rasante. Então, o θ2 vira o quê? π/2. Perfeito. Então, isso implica que n seno do ângulo crítico, que é o ângulo, de novo, exatamente o que o Guilherme falou, quando você incide essa onda no ângulo crítico, a onda refratada se propaga aqui ao longo dessa interface para cima. Tá bom? Aqui eu desenhei ao contrário também. Idiota. Já fez o caso do índice de refração negativo. Gostou? Pronto, nunca aconteceu. Então, quando você vai aumentando o θ, esse θ2, que como ele está saindo da interface é maior do que θ, vai ter um momento que esse θ2 chega a π/2. Certo? Então seria a situação, deixa eu desenhar aqui para ficar visualizável. Seria essa situação aqui, em que ele sai rasante para cima. Tá bom? Por isso que θ2 é π/2. E aí, o ângulo incidente que isso acontece, a gente chama de θc, que é o ângulo crítico. Ok? Agora, isso aqui é igual a 1, né? Porque seno de π/2 igual a 1. Ok? Ainda estou usando a lei de Snell. Então, a gente tem a relação de que o seno do ângulo crítico é 1 sobre n. Isso aqui vai ser muito importante. Eu não vou fazer a questão inteira, mas isso aqui eu queria que vocês anotassem. Que é bem importante. Aí, depois disso, você tem uma situação que é a seguinte. Quando você passa do ângulo crítico, se no ângulo crítico ele estava indo para cima, você pensa que quando você incide mais rasante ainda a interface, né, mais quando o θ maior ainda, você poderia pensar que ele começa a voltar, né? E é exatamente isso que acontece. Por isso que a gente chama de reflexão total, porque não tem nada que passe. Aí qual é o interessante dessa questão? É que na verdade passa sim um campo por outro lado. Até porque se não passasse, não tinha como as condições de contorno serem satisfeitas, né? Porque o campo de um lado e o campo do outro tem que satisfazer aquelas condições de contorno que vocês já usaram várias vezes.
ao longo da vida. Então, se ele é diferente de 0 aqui dentro da interface e depois, do nada, ele passa a ser 0, isso daria uma descontinuidade bizarra que só acontece quando você tem cargas na superfície. Não é nosso caso. Vocês estão acompanhando o meu argumento? Ou está muito rápido? Isso é importante. Por mim, sim. Tá. Então, só para explicar uma última vez, se você tem um E que se comporta, digamos, tipo uma teta de Heaviside, é porque você tem necessariamente um sigma ali na interface. Como não tem um sigma nessa interface, uma densidade de carga superficial, então esse E tem que ir para 0 de maneira suave. Então, o que acontece é o que a gente chama que quando θ é maior do que θc, ou seja, passou do ângulo crítico, a gente vai ter um comportamento. Eu vou botar assim. Mais ou menos, tá? Que vai ser algo assim, tá? Então você chega com um negócio lá oscilando, seja lá o que você quiser. E aí quando ele passa na interface, ele não vai abruptamente para 0. Ele tem como se fosse aquela coisa de quântica da partícula entrando no potencial. Ele vai decaindo assim. Beleza? É o que a gente chama de onda evanescente. Lucas, você pode dar uma resumida de 10 segundos dos últimos 10 minutos? Que eu tive que catar um negócio aqui embaixo. Eu tava falando. Não sei o que aconteceu em 10 minutos, mas a última coisa que eu tava falando era de usar a lei de Snell nessa primeira parte aqui, né, nessa interface. Sei. Depois disso, escrevi essa equação aqui. Depois disso, comecei a falar de ângulo crítico, então flexão total e tal. E agora eu estou falando do que acontece quando você passa do ângulo crítico. Certo. E eu Qual que era aquela equação dos senos ali em cima, quando ele era a lei de Snell? Lei de Snell. Sei. É porque tem esse outro θ, tem 3 θs aí. Θ1 é o θ na região 1, que é o θ da questão, Certo. é o parâmetro. Θ2 a gente Tá. vai Entendi. Tá bom. ver. Beleza. Aí eu tava falando que quando você passa dessa interface acima, chega com uma incidência acima do ângulo crítico, o campo elétrico ele não vai subitamente para 0, ele decai de maneira suave até chegar em 0, e é o que a gente chama de onda evanescente. Certo. Tá bom? Se ele pulasse para 0, é porque tem alguma densidade de carga ali, e não é o nosso caso. Ou se ele bem, fosse né? um condutor perfeito, né? Como se fosse um condutor imperfeito. Hã? Imperfeito. Não, mas não é no condutor perfeito que ele vai a 0 imediatamente? Porque ele tem imediatamente sim. Isso. Pois aqui ele se comporta como um condutor imperfeito. Sim. Mas aí no condutor perfeito ele tem uma densidade de carga, né? Pra compensar. Certo, faz sentido. Ok. Densidade de carga não, densidade de corrente, enfim. Agora, como que a gente usa a lei de Snell se o θ é maior do que o θc? Então, agora eu vou ter que escrever, não tem jeito. Tem que escrever, por exemplo, o E3. Então, o E3, né, ele é igual a... Se você pensar num caso normal, o que eu quero fazer aqui com vocês é mostrar que você pode pegar a situação normal, que não é reflexão total, beleza? E meio que só generalizar. E aí as coisas funcionam, magicamente. Então eu vou pegar aqui uma refração normal, beleza? E aqui é o K3. Esse vetor aqui. De forma que
o K3 ele tem uma componente em Z, que é o K0. Vamos lá. Esse é o tipo de coisa que eu posso perguntar. Isso é no espacinho D ali, né? Isso no espacinho D, exatamente. Tá. Então vamos lá. O K3 vai passar que nem uma onda refratada normal. Digamos que ele passasse que nem uma onda refratada normal. E aí ele pode ser decomposto. Beleza? Então ele vai. Eu já falei que ele tem módulo K0, tá? Porque ele é vácuo. Então, K0. E aí ele vai ter uma componente Z e uma componente X. Então me ajudem aí. Como que eu escrevo cada uma delas? A componente Z é o quê? K0 vezes Cosseno de θ2, né? cosseno de θ2. Aí o outro é seno. E o outro vai ser seno de θ2. Certo. Beleza? Isso aqui é a Beleza. parte difícil dessa questão. Isso é a parte difícil? Não, o que eu vou falar agora. Se a gente está numa reflexão refratória. Eita! Uma refração normal, esse cosseno e esse seno estão muito bem definidos, obrigado. A gente usa a lei de Snell e encontra quem eles são. Tudo bem? Sim. Só que agora, a lei de Snell vai ter a seguinte cara. Então deixa eu só escrever esse cara aqui antes. É 3, é elevado a I, K3, escalar R, beleza? E continua sendo Y chapéu. Só que agora, a lei de Snell vai ter um problema. Qual vai ser esse problema? Que a gente tem um N, seno de θ, igual a seno de θ2. Só que, sabendo que θ é maior do que θc. E isso é um problemão. Você vai ter Alguém sabe me dizer por quê? Porque você vai ter um seno maior do que 1, né? Isso. Mas se for um seno complexo, não tem problema. Isso. Doideira. Então, a gente faz essa generalização. Quem quiser fazer isso aqui com calma pode fazer, mas eu vou fazer de uma maneira um pouquinho mais simples. Que é o seguinte. Concordamos que quando θ é maior do que θc, o seno de θ tem que ser... Vamos lá, quando o seno de θ é igual a... Quando θ é igual a θc, o seno dele é 1 sobre n, tudo bem? Deixa eu escrever aqui esse negócio de novo. É 1 sobre n. Então, quando ele é 1 sobre n, isso aqui dá 1 do lado esquerdo. Então, o seno de θ2 é 1. Certo? Uhum. Agora, você vai precisar de você precisaria de um θ2 que o seno fosse maior do que 1, porque isso aqui vai passar, né? Então, o seno de θ agora vai ser menor. Menor. Não, vai ser maior do que 1 sobre n. Esse θ ele só está definido entre 0 e π sobre 2, né? Aham. Tá. Tranquilo? É porque aí, maior do que θc, o seno vai continuar crescendo. Tá. Beleza. Então, a gente tem esse probleminha, que o seno de θ é maior do que 1 sobre n. Tá bom? Ok. Agora, como é que a gente resolve isso? Vamos deixar assim, tudo bem? E usar essa equação. Então, como o Francisco falou, quase. Nossa. Nosso querido Francisco falou, Qual foi? essa equação aqui é válida se você supõe que θ não precisa ser um número real, pode ser um número complexo. Beleza?
Mas vamos usar essa equação, porque ela é verdade. A lei de Snell continua valendo. Tudo bem? Qual que vai ser o problema? É que a gente precisa também do cosseno. Beleza? Então, o cosseno de θ2 é importante, porque a gente precisa dele aqui. Beleza? Certo. Uhum. Aqui a gente vai botar só n seno de θ. E fé. Ok. Agora, o cosseno é problemático, porque o cosseno ele é 1 menos seno de θ2 ao quadrado, raiz disso. E aí, o seno de θ2 ser maior do que 1 implica que isso aqui é imaginário. Também é complexo. Imaginar isso. Não só complexo, é puramente É imaginário. puramente imaginário, sim. Tá? Esses físicos foram longe demais, mano. Tá correto. Então, vamos escrever. Mas o negócio dessa questão é tancar e acreditar na matemática. Então, se seno de θ2 é n seno θ, então vamos escrever isso. Menos n2 seno ao quadrado de θ. E aí a gente sabe que isso aqui é igual a i raiz quadrada de n ao quadrado seno de θ ao quadrado menos 1. Onde isto aqui é real. Lucas, tipo assim, porque se o cosseno vai ser um número puramente imaginário, porque assim, beleza, isso veio de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então você está tomando a raiz de um número quadrado, então teria que ser o módulo do cosseno, né? Mas eu não quero saber o módulo do cosseno, eu quero saber o cosseno. Não, tudo bem, mas tipo, essa equação deveria ser o módulo do cosseno. Porque você está tomando a raiz de cosseno ao quadrado. Certo? Isso não vai fazer diferença? Porque aqui a gente, tipo, eu poderia falar, beleza, eu estou no primeiro quadrante, então o cosseno é Aí positivo. você quer que bote mais ou menos, é isso? Não, tô te perguntando se isso influencia. Porque, Não, assim. não influencia nessa questão não. Na outra sim. Mas por que você está ignorando isso? Porque, assim, Porque é o isso. problema não tá aí. O cosseno... Vamos lá, imagina que não tem reflexão total, que não existe esse problema, beleza? Tá, Imagina que n seno θ é menor do que 1. Isso ok, aqui não é um problema, digamos. ok. Beleza? Uhum. Então, eita, caramba. Refração Isso, normal. Tá? tá. Cosseno, você considerar a opção negativa, É, fisicamente implicaria que o cara tá indo para a esquerda. Concorda? Ah, tá, ok. Fisicamente isso é meio... Faz sentido. E tipo assim, você pode acabar com isso também, porque esse θ é entre 0 e π/2, né? Então o cosseno é sempre positivo. Na refração normal é. Isso. Exato. Por Nesse isso problema, que. nessa questão isso não é importante. Na de índice de refração negativo é. Bom, então estamos Tá. convencidos disso. Então agora eu vou definir uma constante. E aí me falem uma letra aí. Porque o Paulo usa uma que é igual ao x e eu fico maluco. É o que Uma letra. Vou chamar isso aqui de uma coisa. chama de. Psi. Como é que é aquela que é toda feia? Isso, chama de Xi, Ah, boa. não. Psi é isso aqui. Psi é... Xi é o rabisco. É muito feio. Eu sendo psi. Tá? Isso aqui é real, tudo bem. Positivo, blá, blá. Porque a gente sabe que isto aqui, por estar acima de θc, é maior do que 1. E esse é o pulo do gato da questão. Por quê? Como o cosseno... Aí eu quero que vocês depois vejam o desdobramento disso. Mas como o cosseno é i vezes xi, isso implica que não é
3, você vai ter um E elevado a I, kx, x, k3x, certo? Só que o kx Quê? Por que ao cubo? é só porque eu não queria... É índice. É só porque... Como assim, hein? K3x. O que é o K3? Como... Ah, tá. Beleza. É K0 cosseno de θ2. Isso é I, K0, xi. Todo mundo concorda com isso? Certo. Quando eu boto I com I, o que aparece? Menos um... Então isso aqui vira um E elevado a menos xi. Desculpa, aqui é Z, gente. Perdão. É Z. Isso. Ele se propaga na direção Z. Perdão. Eu te perdoo. Menos xi. Z. Então tá aí o decaimento exponencial que eu tava falando. Show de bola? Show de bus. Tem um K0 aqui também. Pronto. Tem que aparecer isso. Ok. Então, esse é o pulo do gato da questão. Entendendo isso, você entendeu a questão. Agora, a questão não é só isso. A questão é bem mais filha da puta. Só que o resto é análogo a Eletro 2. Ótimo. Eu que não tive Eletro 2. Como é que a gente faz isso? Vou só escrever o passo a passo aqui. Tá, então... Resto da questão. Esse aqui é o maior highlight. Então é isso que eu queria pontuar mais, é fazer essa continha aqui, que é a parte difícil, digamos assim. O resto da questão é bem grifts, assim. Não precisa... Então, a primeira coisa que você vai fazer é escrever tudo. Então, você vai escrever explicitamente Primeira coisa a fazer é fazer a questão. em E1, E4, Hin, e aí aqui, Faraday. Então, Faraday podem usar a representação de frequência, né? Então, rotacional de E, menos ou mais, não lembro. Algo assim, né? E é B, né? A princípio. Não, mas no, Ah, não, em meio de elétrico na vira H. macroscópica não. Né? Sim, na macroscópica. Verdade. Hin, H1, tá. Então são 8 equações. 8 equações não, 8 grandezas. Beleza? Com 4 variáveis. Por isso que eu tava falando do computador. Quais são essas variáveis? Alguém... São as amplitudes. Isso, exatamente. Então é 1, é 2, é 3, é 4. É isso aqui o que a gente tem que resolver. Mas isso a gente não consegue com o Fresnel? A gente vai, tipo, resolver Fresnel o não sistema? usa Fresnel aqui. Fresnel vai te enrolar. Mas por quê? Porque Fresnel é tudo pensado numa refração e reflexão normal, não Justo. total. Perfeito. Ok. Tá? Então isso aqui é melhor fazer os primeiros princípios mesmo. Para relacionar essas 8 grandezas, você tem 4 condições de contorno. Que são as condições de contorno do E in. Não sei como é que eu vou escrever isso. Em E1, por exemplo, tem uma condição de contorno com E2 e E3. Tudo bem? Então, tem umas continuidades e descontinuidades no campo elétrico.
em cada interface. Então, são 2 condições de contorno para campo elétrico, porque tem 2 interfaces, e 2 condições de contorno para campo magnético, porque tem 2 interfaces. Show? Ok. Todo mundo visualiza isso? Mas, Você tipo assim, tem- a gente não sabe o sigma, né? Tipo, vai ter uma. Não tem sigma. Não tem carga. Ele fala Fala, isso? fala. Não tem sigma. Pô, não tô vendo ele falar, não. Não tem por que ter sigma. Por que não? Ah, depois lê a matéria e se convença. Porra. Sigma igual a zero. E quando você tá na verdade, não é nem sigma igual a zero. O sigma livre é igual a zero. Que é o que você precisa nas equações macroscópicas. Sigma livre teria que ser dado na questão, assim. Se não é dado, você considera zero. Pode até ter sigma de polarização e tal, mas isso, quando você usa as equações macroscópicas, já está embutido. Tá bom? Então você tem 4 equações, de 4 condições de contorno. Agora sim, equações. Feias. Coitado. Então, para resolver quem é 1, é 2, é 3, é 4, matemática. Ou Python, o que vocês quiserem. Beleza? Aí você vai encontrar a solução desse sistema de 4 equações e 4 variáveis. Não é um sistema impossível de fazer analiticamente, só dá muito trabalho e não acho que seja produtivo. Então esse É só esse um é meu... sistema, né? É só um Sistema. sistema. É só um sistema. É só álgebra. Aqui, física está aqui. E na parte de calcular o campo magnético, enfim, é chatinho, mas é tudo razoavelmente natural a partir do momento que você entende o que está acontecendo aqui. O que mais? Então assim você vai naturalmente responder todas as perguntas que ele faz, eu acho. O que foi, meu Deus? Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenho que comentar. Quando ele diz aí transmitância, ele fala fração de energia. É da energia mesmo ou É é do. exatamente isso que eu queria comentar. Então, essencialmente o que vocês vão estar interessados em descobrir no final vão ser E2 sobre E0 módulo disso, módulo ao quadrado disso, sei lá. Isso aqui está relacionado ao quanto é refletivo. E o E4 sobre o E0. Algo assim, tá? Não lembro exatamente a forma. Isso aqui está relacionado à transmitância. Às vezes não bota módulo, às vezes bota. Aqui ele bota módulo ao quadrado. Então, tá, então não é nem proporcional, é exatamente isso. Isso aqui é esse T aí é o que vocês estão interessados no final das contas. Que mais? Importante mostrar que isso aqui... Vamos lá. Esse T é o que consegue passar de campo, apesar dessa tentativa de reflexão total. Por isso que o nome da questão é reflexão total frustrada, né? Porque era para ser uma reflexão total, mas aí como tem esse outro meio, passa alguma coisa para lá, através das ondas evanescentes. É completamente análogo ao tunelamento da mecânica quântica, em questão de conta. 100% análogo. Tá? Então, é esperado que você sempre transmita menos do que entrou, né? Então, tem que fazer um estudo dessa expressão que você encontrar e tem que ver se ela é sempre menor do que 1. Se não for sempre menor do que 1, tem alguma coisa errada. Beleza? Eu acho que é isso, gente. Beleza. Esse é o espírito dessa questão.
a parte das duas equações magnéticas, das duas equações de contorno, aviso desde já, cuidado, são chatas, muita geometria, papapá, mas... O quê? Não entendi. Geometria, porque você tem que ficar fazendo K, vetor E, né? Espaço Isso é do recíproco, quê? aí... É do quê? Eu não entendi isso. Para encontrar todos os campos magnéticos, você tem que usar a lei de Faraday, né? Que no espaço recíproco é equivalente a fazer K vetor E, Tá. beleza? É, cálculo, Aí, né? cálculo, conta, geometria, trigonometria, cuidado, comparem as respostas entre vocês, façam juntos, porque é muito fácil de errar. Então, isso, no final usar matemática no sistema. Ficou alguma dúvida dessa questão? A princípio não, mas se tiver depois eu chamo no zap. Tá. Pois é. E por favor, tentem fazer juntos, porque é uma conta filha da puta. Tipo, cara, desumano isso. Eu falei que essa lista era fodida. Eu Mas avisei. por que ele botou 2 exercícios pra poder entregar, cara? Não faz nenhum sentido. Porque eles são muito interessantes. E tipo, entendendo isso, você entende metade da questão, metade da matéria da P2. O Paulo tem uns lampejos de loucura às vezes. Ele é o cara mais sensato que eu conheço no Instituto Físico. E às vezes sai essas coisas aí. Não é necessariamente loucura, né? Porque não é como se fosse 3 horas pra fazer isso. Tem um tempo maior. Então, tipo assim, a ideia seria que vocês fizessem todas as questões de qualquer maneira. Então, sei lá. Não acho tão filha da puta assim, não. Não, eu nunca chamaria esse homem de filho da puta. Não é questão de filha da puta, mas não acho tão sem noção assim. Eu acho, ok. Sei lá. São as questões mais interessantes, porque se você entende essas questões, você com certeza entendeu a matéria. Mas, Bom. A outra questão, por incrível que pareça, ela, em nível de conta, ela é bem mais tranquila. Só tem um pulo do gato. Eu não vou repetir toda a parte de escrever os campos, escrever o K, decompor o K. É exatamente igual a antes, tá? Eu só vou me preocupar Cara, eu aqui. não consegui achar essa condição de contorno. Eu achei que, tipo, eu fiquei o dia inteiro pra achar essa condição de contorno aí. Não, da outra questão mesmo. dado o metamaterial. É a mesma condição de contorno. Sempre. Não, eu sei, mas ele pediu pra demonstrar, entendeu? Ah, tá. E aí eu fiquei, porque, tipo, eu abri, né, os campos mais E, menos E e tal. E aí, no final, eu acho um fator... Deixa eu pegar aqui. Tipo, que não é negativo, mas ao mesmo tempo também não sei, né? Meio proporcional, assim. Porque eu tenho, de um lado, tipo, proporcional a KI, módulo de KI, e do outro, módulo de K2. E, tipo, Eles são iguais, né? sim, aí dá um igual ao outro, não um menos o outro, entendeu? Estranho. Esse é o meu problema. É porque isso aqui. Tipo, eu Agora, eu vou ser sincero, é uma lembrança vaga, mas eu lembro dessa equação não ser exclusiva para metamaterial. É só uma consequência de uma condição de contorno. Então ela deve valer sempre. Deixa não, eu mas a ver. condição de contorno é um igual ao outro, né? Um menos o outro igual a zero. Vamos ver se eu. Você quer mostrar aqui. Vamos ver se eu lembro como é que faz. Você quer mostrar aqui. Derrom Z é Y. Meio 1. É igual a menos. Derrom Y é Z, é isso? Meio 2. Isso. Aí você tem 1. Aí você tem 2. Gente, não é simplesmente a descontinuidade igual ao sigma f, só que o epsilon é menos 1. Descontinuidade de quê? Qual é a equação exatamente? Não, a descontinuidade do deslocamento, certo? É igual ao sigma f, né? Só que o epsilon no outro... Calma aí. D1 menos D2, vê se é essa equação. Isso, é igual ao É sigma igual a f. sigma F, onde isso é 0.
Perfeito. Só que o Então- D2, o epsilon do D2 é -1. Então, mas aí seria que o E1 é igual a menos E2. Mas não é isso? Não. Tô falando das derivadas. Ah, é derivar. Fuck. Esquece. Mas é quase isso, né? Porque é a versão magnética disso. Eu acho. Não sei. Não lembro. Vamos ver. E Paulo não tem essa parte no gabarito, então vou ver se eu consigo fazer. Deixa eu caçar aqui a condição de contorno. Desculpa, rapidão. Se alguém tiver aí, pode lançar, mas... Qual a condição? Eu tô com todos H, aqui. antes e Do H? depois. O H é H1 menos H2 igual a KF rotacional N. Rotacional. Vetorial N. H1, qual o componente do H1? A paralela. É paralelo. Paralela é igual ao quê? A diferença deles é KF vetor N. Bom, 0, né? É. Ahn, Mas por que você está escrevendo? Eu não entendi. Como é que você vai sair o campo elétrico disso? porque... de Faraday, né? Ah. That's it. Não acredito. Vou me tacar da janela. Cara, eu escrevi tipo, o E é refletido, o E é transmitido. Abri todas as Tem que contas. fazer ele isso. veio. Tem que fazer isso de qualquer maneira. Então não foi... Você não jogou isso fora. Pô, mas isso tá errado, pô. Porque tá dando um igual ao outro. Basicamente. É A por física causa está de algum quebrada. detalhe. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Tipo, na verdade, não. Não, tá dando igual ao Isso outro. aqui é equação de Faraday correta? Ou é tem menos? Não, se é menos. Se é menos dBdt, então aí Não, eu acho que é menos, não é não? Porque Então o D vira Então, menos ou mais dBdt vira iônica? menos menos, IH. menos e ômega. Vira Ah, menos então e é isso ômega. mesmo. Eu tenho certeza. É isso mesmo. Show de bola. Ah, tá, não, tá certo, é mais mesmo. Perfeito. Tá. Então, agora... E não tem um Mi zero aí em algum lugar? Mi? Porque é I ômega Zero, B. não. É I ômega B, né? Porque a lei de Faraday é só o rotacional Mas igual eu a não... menos del del T. Então, quando você faça para o B para o H, tem que aparecer um Mi. Uhum. Tem razão. Tá, em algum lugar tem um Mi aí. Beleza. Não, sim, vamos descobrir aonde Eu acho que é 1 exatamente. sobre Mi0 IH Deixa eu ver. e ômega H, eu acho. Só achar aqui a relação entre o. Ó, é Mi H, porque o B é igual a Mi H, né? Então. Mi zero. Mas quando você deriva o vai cair um K, né? Calma aí, Então ele vai deixa eu ficar. achar. Vai ficar. Mas eu acho que ele não calcula a derivada, né? Ele só tá ali. Tipo, ele não chega a calcular a derivada. Equações macroscópicas. Mas eu tô falando questão de Ah, dimensão, entendeu? então, Cara, mas B é igual a Mi H. B igual a mi H, né? Sim. Então é isso. Pronto. Ah. Isso mesmo. Exatamente isso, agora eu lembrei. Tá certo. Nossa. Aí tá. Agora. Obrigado, gente. Nada. Agora vamos lá. Você tem que. A componente paralela do H1 e no H2 é igual, né? Aí vamos ver que é a componente paralela. Então no incidente, você tem aqui o K, aí você tem o E aqui, beleza? Aí E vetor B tem que dar K, né? Então B, ou melhor, bom, tanto faz. O B é nessa direção, tranquilo? Tranque. Aí o paralelo dele, então B tá aqui. Aí a componente paralela dele, que é essa aqui, né? Que é igual.
a componente paralela dele é a componente x, né? Então, H1 paralelo vai ser Lucas, assim, eu acho que por mim tá tranquilo. Você não precisa fazer essa conta, não, porque vai ser só a continha de geometria e não, mas pá. acho que talvez tenha um pulo do gato. Capaz que tenha. Bom, tá bom. É θ esse ângulo? Isso aqui é θ? Ou é o complementar? O quê? Como é que é? Esse ângulo aqui. Acho que teta mesmo. Teta. Porque ali é 90, né? Perfeito. Peraí, não. Sim. Então você vai ter um cosseno de θ, né? Sei lá. Mas isso vai cancelar, eu acho. Importante é que... Acho que tinha uma maneira mais fácil, sabia? Júlia foi de camisa de saudade. Perdoa minha amiga, ela está enferma. Primeiro que aqui tá trocado. Segundo que a gente tá vendo como que ele varia. A componente y, que é o que tem, varia em z. Vou até parar a gravação um pouquinho.